Olá! Uma grande preocupação dos dirigentes das empresas está relacionada à alta carga tributária que nós temos no Brasil. Realmente, a carga tributária dificulta em muitos negócios, porque exige planejamento, é muito custo e diminui bastante os lucros das empresas. No período de crise como esse, com o qual nós estamos agora nos deparando, em decorrência do vírus, do coronavírus, esse período de pandemia, as questões começaram a surgir de forma bastante preocupantes, porque as empresas que mais são afetadas são as empresas de pequeno porte e as microempresas, porque elas se mostram mais vulneráveis nesse período. Então aqui nós vamos falar um pouquinho de o que é possível fazer, como que essas empresas poderiam se reerguer, como que elas podem lidar com uma situação dessa, e para isso nós vamos falar de situação de crise que já aconteceu no país e o que as empresas fizeram, como que foi aqui dentro do Brasil. Então nós vamos falar da crise desencadeada em 2008. Foi uma crise que teve impacto mundial. O que aconteceu nessa crise? Várias empresas de pequeno porte, microempresas, conseguiram sobreviver mesmo diante dessa crise. Em 2008, a crise começou em virtude de uma especulação imobiliária nos Estados Unidos, o que nós ficamos conhecendo como bolha imobiliária, né, causada pelo aumento abusivo dos preços dos imóveis. Inclusive, houve uma preocupação depois dessa crise de 2008, porque algumas cidades no Brasil começaram também a aumentar muito o preço dos imóveis e houve uma preocupação de se seria ou não uma bolha imobiliária também. Os preços dos imóveis nos Estados Unidos, eles foram crescendo tanto, que eles já não diziam respeito à realidade. As pessoas não tinham mais, os cidadãos, eles não tinham mais como arcar com os custos, e o setor imobiliário acabou entrando em colapso. Então foi um movimento que a gente começa a ver ali 2007, mas que em 2008 ele veio. Acabaram que as hipotecas não tiveram a liquidez esperada, e aí trouxe um chamado risco de calote, o chamado subprime. Eram os financiamentos de segunda linha. O que aconteceu? O mercado financeiro não reagiu bem, porque os Estados Unidos é uma potência, né? São uma potência. E diante dessa bolha imobiliária, muitos países ficaram assustados, porque os Estados Unidos sempre foram referência em empréstimos de dinheiro a outros países. Os bancos acabaram criando barreiras e limitando os créditos das empresas, o que gerou um efeito em cascata. Redução de lucros, diminuições em massa, demissões em massa, diminuição aí de empresas atuantes, e nesse momento teve a quebra de um banco muito importante que levou ainda a crise mais ao auge, porque era um dos bancos mais importantes dos Estados Unidos, e realmente as ações naquele dia despencaram. O que aconteceu? Os títulos foram desvalorizados, né? Então, vocês podem visualizar as imagens daquela época, as pessoas desesperadas, olhando as ações despencando, porque se um dos principais bancos dos Estados Unidos acabou de anunciar a falência, então, sem credibilidade, isso mexeu no mercado mundial. Ao final de 2006, o nível de preços de imóveis nos Estados Unidos, para vocês terem noção, em relação a janeiro de 2000, tinha crescido 126,3%, de acordo com dados trazidos por Borsa e Torres. Então, realmente a gente vê que explodiram os preços dos imóveis, mas não condiziam com a realidade. Isso gerou um efeito que ficou conhecido mundialmente como bolha imobiliária. Foi uma crise que surpreendeu o mundo, efetivamente, e teve um caráter de imprevisibilidade no cenário empresarial brasileiro. O brasileiro precisou adotar medidas extremamente rápidas para conter esses efeitos danosos em virtude dessa crise mundial. Segundo Lamoucy,
e Raquel Landim, em artigo publicado em 2009 pelo Valor Econômico, o número de recuperações judiciais em 2008 passou de 266 no acumulado de janeiro a novembro de 2008 para 647 no mesmo período de 2009, o que representa um aumento de 143%, puxado pelos pedidos das micro e pequenas empresas. Considerando apenas o mês de novembro de 2009, foram registradas 48 solicitações, ante 36 em outubro e 39 em novembro de 2008, de acordo com os dados divulgados pela Serasa Experian. Das 48 solicitações de recuperação judicial aceitas em novembro de 2009, 28 foram feitas por micro e pequenas empresas. Então, esses dados eu retirei das insolvências de médias e pequenas empresas, é grande risco, Valor Econômico, que da época, em 2009, retratou essa situação. Como vocês percebem, as mais afetadas pela crise em 2008 foram as empresas mais vulneráveis, né? Aquelas que têm menor capital de giro, que são as microempresas e as empresas de pequeno porte. Desvalorização da bolsa de valor, das bolsas de valores, fuga de capitais, prejuízos bancários, previsões de menores índices de crescimento mundial. Tudo isso retira investimento do país e acaba prejudicando principalmente os menores, né? As menores empresas. Havia, por certo, como está acontecendo agora, uma preocupação com as microempresas e empresas de pequeno porte, pois são essas empresas que mais têm dificuldade de se reerguer e elas são muito importantes para o nosso país. Primeiro, que a primeira coisa que a gente percebeu no Brasil naquela época foi uma redução na produção industrial de alguns setores e, consequentemente, o aumento de desemprego. No primeiro trimestre de 2008, o consumo final, os investimentos, exportações, importações, o PIB industrial brasileiro sofreram um ponto de inflexão das suas curvas no histórico. Então, o que a gente percebe é que teve uma queda em virtude dessa bolha ocorrida em 2008. E aí, o segundo efeito da crise no Brasil, em 2008, foi o impacto financeiro sobre algumas empresas, devido à expectativa de recessão. Como eu disse, expectativa de recessão, menos investimento, e os consumidores também fazem o quê? Eles fecham a carteira, né? A preocupação com o dia de amanhã é melhor eu fechar, que é o que está acontecendo agora. Os consumidores, eles estão, além de ter aumentado muito a taxa de desemprego, eles também estão preocupados com a situação e acabam gastando menos com produtos considerados supérfluos. Assim, é pacífica a dificuldade, então, de sobrevivência das empresas, microempresas e empresas de pequeno porte nesse período de crise. Então, o que acontece? Nós precisamos verificar o que essas empresas podem fazer para se organizarem e evitar aí o fechamento das mesmas. Mas como que então essas empresas, microempresas e empresas de pequeno porte conseguiram em 2008 se fazer o que a gente chama de recuperação? Como que elas conseguiram sair da crise e conseguiram se recuperar diante dessa situação? A primeira coisa, essas empresas, elas elaboraram um plano de ações, porque um plano de ações é muito importante. E nesse contexto, o planejamento tributário é de extrema relevância, porque grande parte do valor auferido numa empresa hoje vai para o pagamento da carga tributária, porque nós temos muitos tributos no Brasil. Além da gente ter muitos tributos no Brasil, nós também temos várias obrigações acessórias, as quais as empresas devem cumprir, sob pena delas serem multadas, delas terem aí várias consequências no âmbito fiscal. Então, o planejamento tributário é muito importante.
Será que é possível reduzir a carga tributária? Mas como assim reduzir a carga tributária? Eu estou falando da possibilidade de elisão fiscal e não de evasão fiscal. Porque a elisão fiscal é você tentar, por meio de um planejamento tributário sério e lícito, reduzir a carga tributária de determinada empresa. Então, vamos dizer que existem brechas na lei, existem possibilidades legalmente aceitas de reduzir a carga tributária de uma empresa sem que isso se configure ilícito. Porque quando você faz com o intuito de sonegar, de realmente ocultar, aí você está falando de evasão fiscal. E isso não deve ser feito, porque isso fere totalmente a nossa legislação e acarreta uma série de consequências aí para os administradores, tem toda a responsabilidade na administração, então evasão em hipótese alguma. Mas elisão fiscal, dentro da lei, verificar o que pode ser feito para diminuir a carga tributária é muito importante. Então, eu recomendo, na minha opinião, né, é recomendável começar com um planejamento tributário. Esse planejamento tributário, ele já deve ser feito antes de iniciar uma empresa. Mas muitas microempresas e empresas de pequeno porte não fizeram isso. Começaram a sua atividade e não fizeram esse planejamento tributário com todas as suas características, né, com todo o cuidado, como deve ser. Então, verificar o planejamento tributário, verificar a adoção estritamente dentro das normas legais, né? Como eu disse, estamos falando de elisão fiscal, porque na elisão nós vamos aproveitar as lacunas e as imperfeições da lei tributária para termos um pagamento tributário menor. Já na evasão, representa um agir fora da lei, o que, em hipótese alguma, se recomenda. O sujeito passivo, na evasão, sabendo que tem que pagar um tributo, ele encontra uma forma de dissimulá-lo. Isso não pode acontecer. O sucesso do planejamento tributário é trazer a simplificação e o menor custo total para a empresa. Então, essa é uma questão. Constitui um exercício, então, minucioso de examinar os meios, os conceitos, toda a legislação vigente, as possibilidades de redução da carga tributária e propor medidas e procedimentos propensos a restringir, evitar ou postergar a incidência de um pagamento de um tributo. Então, a questão é, será que eu consigo jogar lá para frente? Será que eu consigo diminuir a carga tributária? Vamos fazer um planejamento tributário? Porque nem sempre é algo que acontece. Mas, além desse planejamento tributário, em 2008, as microempresas e as empresas de pequeno porte, elas contaram com o intervencionismo do governo federal, o que foi, na época, de extrema importância, porque o papel do Estado em uma situação de crise financeira é essencial para a sobrevivência dessas empresas. Nesse contexto, nós vimos muitas ações à época do governo federal e das empresas. Foram concedidos, então, diversos incentivos fiscais pelo governo federal. Isso é muito importante, verificar quais incentivos as microempresas e as empresas de pequeno porte podem ter num período como esse, o que o governo fez, qual é o tipo de incentivo fiscal. Naquela época, em 2008, nós tivemos a chamada intervenção federal sobre o domínio econômico, que foi vital para a sobrevivência dessas empresas. Esses incentivos são medidas fiscais adotadas que excluem total ou parcialmente o crédito tributário. São aplicadas pelo governo federal com a finalidade de desenvolver economicamente determinado setor da economia. Então, em 2008, por exemplo, o governo federal fez várias coisas. Na verdade, com a crise de 2008, em 2009 nós tivemos uma lei, a Lei 11.941, que foi uma lei que trouxe um parcelamento especial, refis, que apresentou um verdadeiro alívio
para os contribuintes que viram nesse programa uma oportunidade de regularizar débitos, ganhar um fôlego para continuar suas atividades, em que pese depois essa lei ter levado a uma série de ações judiciais. Nós tivemos também outras medidas praticadas pelo governo para estimular, por exemplo, naquela época, o consumo e fazer a economia girar. O governo baixou os juros. Na época, os juros estavam 13,75% e baixaram para 8,75% no ano de 2009. Diminuiu a alíquota de impostos de alguns produtos, talvez vocês se lembrem, os produtos das linhas brancas, materiais de construção, automóveis, tiveram uma redução de alíquotas justamente para, e tinha até se falava em alíquota zero, produtos da linha branca, justamente para estimular o consumo desse tipo de produto e salvar aí muitas empresas, né? Também foram liberados bilhões de reais em depósitos compulsórios para os bancos, com o intuito de estimular o setor financeiro a emprestar mais. Então, naquela época, o governo federal tomou várias medidas para auxílio das microempresas e empresas de pequeno porte. Então, planejamento tributário, mais intervenção do governo federal no domínio econômico são essenciais para a sobrevivência das microempresas e das empresas de pequeno porte em período de crise. E em contexto geral, a economia mundial experimenta uma significativa deterioração do seu cenário econômico por causa da crise financeira. Tanto em países desenvolvidos como com menos desenvolvimento, caiu bruscamente aí o rendimento das empresas, há uma crise significativa. Então, a recomendação para as microempresas e empresas de pequeno porte é começar o seu planejamento e estratégia pela questão tributária, né, que é extremamente onerosa. Verificar os créditos possíveis, verificar moratórias, se o governo dá mais tempo para pagar determinada tributação, refis, veja tudo que possa ser feito dentro do processo de elisão fiscal, que é uma atuação tributária dentro da lei, dentro dos termos legais, de forma a reduzir tributos, né, legalmente. Use a criatividade. Mantenha os funcionários essenciais, isso é fundamental, e seja persistente. Boa sorte!